A administração de ocupação da Crimeia atrai crianças para fabricar componentes das armas que o exército russo utiliza na guerra contra a Ucrânia. Segundo o Centro de Resistência Nacional, na escola número 5 da cidade de Simferopol, os alunos, sob orientação de instrutores militares, são obrigados a fabricar peças para drones e dispositivos para carregamento rápido de fuzis Kalashnikov. Os ocupantes russos chamam-a de iniciativa voluntária. Mas esta é mais uma violação grosseira por parte de Moscou das normas do direito humanitário internacional. Além de serem forçadas a produzir componentes para o exército ocupante, a propaganda militarista é ativamente conduzida nas escolas da Crimeia. As crianças são atraídas para movimentos como o Exército Jovem, organizam reuniões com os militares russos e impõem desde a infância uma opinião positiva sobre a guerra. Desta forma vergonhosa, os russos estão formando uma nova geração que se submeterá completamente à ideologia do Kremlin e estará pronta para se juntar às fileiras do exército ocupante no futuro. De uma publicação no site do Centro de Resistência Nacional, a Procuradoria da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol disse que o Kremlin está aumentando a militarização das crianças na península ocupada pela Rússia. No início de fevereiro de 2025, Putin assinou um decreto que reforçou ainda mais a importância das organizações para a chamada educação militar patriótica nos territórios da Ucrânia ocupados pelo exército russo. Aqui só podemos afirmar que a Federação Russa é um Estado criminoso que se prepara para continuar a guerra e, portanto, está trabalhando ativamente para garantir que a geração mais jovem seja zumbificada para que, no futuro, possa ser usada em ações militares posteriores, independentemente de qual Estado, como bucha de canhão. O Kremlin ficou preocupado com a militarização da Crimeia imediatamente após a ocupação em fevereiro de 2014. Moscou estabeleceu como objetivo transformar a Crimeia em uma base militar. Equipamentos pesados, de defesa aérea e antimísseis, além de milhares de soldados foram trazidos para lá. A Rússia estacionou um grande número de aeronaves militares nos aeroportos da península ocupada. Os navios de guerra entraram nos portos da Crimeia. Exercícios militares eram realizados regularmente na região. No norte da Crimeia, foi criado um agrupamento temporário de forças. Nas montanhas, construíram poderosas estruturas defensivas de terra, que foram posteriormente melhoradas. Lá, em constante prontidão e em regime de rodízio, havia recém-chegadas brigadas do exército russo, não da frota, mas do grupo de forças diretamente baseadas na Crimeia. Após o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Federação Russa, o mito da inacessibilidade das instalações militares na Crimeia ocupada entrou em questão. Já em abril de 2022, a Rússia perdeu o navio almirante da Frota do Mar Negro da Marinha da Rússia, cruzador de mísseis guiados Moscou. Cerca de uma dúzia de embarcações de desembarque saíram da operação, foram ou completamente destruídas. 3 grandes navios de desembarque afundaram: Saratov, Novocherkassk e Cesar Kunikov. De acordo com o grupo de monitoramento Black Sea News, mais 5 navios, Olenegorsk, Gorniak, Minsk, Yamal, Azov e Konstantin Olshansky, foram seriamente danificados. As forças de defesa ucranianas atingiram 2 porta-mísseis russos do projeto Karakurto, Askold e Cyclone, e o submarino Rostov-on-Don. Segundo o Bild, a Ucrânia afundou cerca de 20% de toda a frota russa do Mar Negro. Devido à ameaça de novas perdas, os remanescentes da frota foram retirados para portos distantes. Mas de tempos em tempos, navios militares russos chegavam a Sebastopol para reparos e tornaram-se alvos das forças armadas ucranianas. Sebastopol tornou-se um caça-caranguejo. Sim, você está temporariamente estacionado em Novorossiysk, Tuapse, Sochi, mas se há um mau funcionamento em uma usina ou outra, o navio terá que retornar a Sebastopol para reparos, e aqui mísseis e drones já estão esperando por ele. Este acabou sendo o principal erro dos russos. Outras instalações militares também se tornaram alvos das forças armadas da Ucrânia na Crimeia ocupada pela Rússia. Postos de comando, armazéns de armas, sistemas de defesa aérea e refinarias de petróleo. Assim, após um ataque de drones em 7 de outubro de 2024, um depósito de petróleo em Feudócia queimou durante uma semana. 8 tanques de combustível foram completamente destruídos. Esta base foi um importante ponto de abastecimento para os ocupantes russos na Crimeia. Era também o único terminal petrolífero da península onde os navios-tanque podiam entregar combustível. A logística das entregas na Crimeia tornou-se mais complicada. Existe uma expressão no exército que diz que o combustível é o sangue do motor.
Entendemos que sem querosene de aviação, sem óleo diesel, ele não voará, não viajará e, por fim, não atirará no campo de batalha. Portanto, esta estratégia da Ucrânia, a partir de 2022, não só está claramente definida, mas hoje começou a trazer sucesso às forças de defesa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, começou a influenciar a capacidade de recursos do exército russo. Devido a problemas com o fornecimento de combustível, no final de 2024, a Rússia começou a usar a ponte de Kerch, que liga o território da Federação Russa à Crimeia temporariamente ocupada, para transferir tanques com combustível. A ponte da Crimeia não pode ser totalmente utilizada. Tecnicamente, ela não possui reservas para transferir por completo os comboios de carga. Mas hoje os russos são forçados a fazer isso, inclusive fechando os olhos, confiando no tanto faz russo, cometendo algumas violações durante a operação dessas linhas ferroviárias. Desde o início de 2025, após ataques massivos e bem-sucedidos de drones ucranianos às refinarias de petróleo russas, a Rússia foi forçada a reconstruir a logística de fornecimento de combustível para o seu exército através da Crimeia ocupada, relataram representantes do movimento partidário Atesh. Agora, os ocupantes russos estão evitando a criação de grandes reservas de combustível devido à ameaça de ataques de drones ucranianos. Devido a essa demora em fornecimento, o exército russo enfrenta uma escassez de combustível e os preços nos postos de gasolina da Crimeia estão subindo. Segundo os comboios que vêm do território da Federação Russa, a sua geografia mudou devido ao aumento na frequência de ataques bem-sucedidos às refinarias russas nas regiões fronteiriças e de retaguarda. Cada vez mais vagões chegam à Crimeia, vindos de regiões distantes, o que torna o transporte mais complexo e caro. De uma mensagem do movimento partidário Atesh no Telegram. A resistência à informação está ativa na península ocupada pela Rússia. Combatentes e guerrilhas ajudam as forças de defesa ucranianas. Os residentes transmitem informações importantes sobre as pessoas que apoiam a guerra da Federação Russa contra a Ucrânia, bem como sobre os crimes dos ocupantes russos contra a população local. Toda esta informação é extremamente importante, porque, desta forma, preparamos relatórios para mecanismos especiais, mecanismos universais da ONU, OSCE, Conselho da Europa, para que toda esta informação esteja à disposição dos relatores especiais da ONU ou dos especialistas dos mecanismos dos direitos dos povos tradicionais ou do Comissário para os Direitos Humanos, do Conselho da Europa, etc. Tudo isso é resistência não violenta. A ocupação da Crimeia pela Rússia é uma violação grave do direito internacional, observou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A Rússia violou a soberania. E, portanto, no momento em que a Rússia estiver fraca, e ela estará, claro, nesse momento tudo voltará. Nossa tarefa é que tudo retorne. Quanto antes, melhor, e que volte diplomaticamente. O Kremlin quis fazer da anexação da Crimeia uma nova norma, mas a comunidade internacional não a reconheceu, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Os princípios fundamentais do direito internacional permanecem claros. A integridade territorial da Ucrânia deve ser totalmente restaurada. Mikita Skoblikov para o canal Freedom.